Olá pessoal, vamos à nossa 13ª aula. Nós falamos de PCB na aula anterior, não é? Que temos que conhecer processos, mecânica de placa, normas, atendimento. E nessa aula agora, nós falamos de laminados também, né? Eu queria detalhar para vocês um pouco mais sobre as questões de, dependendo do laminado que você está trabalhando, ele vai te possibilitar um tipo de posicionamento, tá, sabe? Então essa estratégia logo de cara relacionado ao place dos componentes é fundamental também para você começar o processo já correto, não é? Esse primeiro exemplo aí, que é um FR1 ou FR2, que eu havia mencionado, ela é fácil e simples, não é? Então é um material usado para desenvolvimento de produtos gerais, não é? Não são produtos que requerem grande especificidade. Então, é a classe 1 da IPC, né? Então, são projetos gerais, tá bom? Valendo brinquedos, equipamentos, valendo até a linha marrom, talvez, com algum sistema que não requeira grandes tecnologias, mas a, se você estiver trabalhando com um equipamento na categoria classe 2, aí já é para equipamentos dedicados, né, linha branca, a linha de vídeo já é um pouco mais dedicado. E na categoria 3 na IPC são já projetos dedicados, projetos militares, projetos na área médica, não é? Na área de eletrônica mais específico, com muitíssima qualidade envolvida. Então, mas geralmente para quem está aí na classe 1, FR1, processo de solda onda, o material é esse, e você vai ter essas possibilidades. Face simples, você vai ter componente SMD de um único lado da placa, não é? Se você e o processo de solda geralmente é o processo de solda a onda, não é? Se você tem componente SMD e PTH junto, daí você está usando pelo mesmo processo de solda onda, não é? Componente SMD no bottom side e componente PTH posicionado dessa forma no top, né? Com os processos de onda, todos eles do mesmo lado, né? Então, um processo de solda onda ou solda por robô ou solda manual. Não tem muito que você inventar, não é? Então, esses são o jeito de você fazer o place para com material FR1, FR2, ok? No material, se você tem um 100-1, o 100-1, a grande vantagem do 100-1 é que ele possibilita a solda por refusão. Então, os componentes SMDs, a indústria ela prefere dar uma preferência para solda de componente SMD por refusão, porque é muito mais controlado, não é? Você tem muito menos defeitos associados ao processo, é mais automatizado. Então, a preferência da indústria para processo de solda de refusão, não é? Componente SMD solda-se por refusão. Componente PTH, ainda o processo mais usado é o processo de solda onda. Então, se você tem uma placa 101 ou 103 face simples, use o componente SMD de um lado só, não é? Se você tiver a possibilidade, eu estou supondo face simples aqui, né? Por isso que os meus componentes são basicamente, o posicionamento é igual ao FR1, aqui vou voltar, só que no 101, 103, o seu processo geralmente é por refusão, né? Mas pode ser por onda também, pode ser por robô de solda, ou processo seletivo, solda manual, é isso, não vai fugir disso daí. Se você tiver um 103 que possibilita a metalização por tinta condutiva, como a figura sugere aqui, né? Esses pontinhos pretos aqui nas vias, é tinta condutiva à base de prata. Então, se você tem um 103
dupla face, você vai poder colocar componente com essas estratégias aí, aqui, né? Ou você vai pôr os componentes de um único lado, e aí o processo de solda é a refusão, componente SMD, né? Se não der, você vai colocar componente SMD dos dois lados, processo de refusão ainda, não é? Uma terceira opção, talvez você tenha componente PTH, é muito provável que você tenha componente PTH. Então, se você tiver componente PTH junto com componente SMD, dê sempre preferência para esse tipo de estratégia. Componentes SMDs no top, processo de solda por refusão, e os componentes PTH também no top, só que aí os terminais deles ficam no bottom side e a previsão é de solda por onda. Então essa estratégia aqui para dupla face, tanto faz, depois nós vamos ver no próximo, que é o FR4, é a melhor estratégia essa, tá bom? Processos são dois exclusivos e você tem um controle bastante tranquilo para place de componente. Se a estratégia for solda onda, aí não tem jeito, aí você tem que usar, que nem no FR1, né? Você pode pôr os componentes SMDs no bottom side, os componentes PTH no top, a solda é por onda, né? Como já estou falando aqui, seria essa estratégia. Mas mesmo você fazendo dessa forma aqui, você ainda pode ser que você queira soldar os componentes SMD por refusão, como o processo permite, né, o material permite, e aí o que as indústrias estão fazendo é usando o processo, eles chamam de processo seletivo. Como que funciona? Eles não vão soldar por refusão tudo junto. Eles vão primeiro montar o componente SMD, soldam o componente SMD por refusão, como a gente já conhece, depois eles vão proteger o componente SMD por um gabarito, né, é um pallet seletivo que eles chamam, nós vamos estar vendo depois mais à frente, numa próxima aula. Então eles fazem o processo de solda por refusão, protegem o componente SMD e soldam por onda o PTH, né, ou solda por robô ou solda manual. E a gente pode ter também uma quarta estratégia, que é componente SMD dos dois lados e mais o componente PTH, como mostra a imagem aí, tá bom? Mas, de novo falando, preferencialmente, essa é a estratégia melhor, tá bom? Vamos para o FR4, que é o que mais a gente mais comum de se ver na indústria, né? Então, nós podemos ter essas estratégias de place. Nós podemos ter a estratégia de componente só de um lado, dos dois lados, SMD dos dois lados, ainda considerando a solda por refusão, componente SMD de um IPTH, todo mundo do mesmo lado, né? Aí o processo é refusão, mais solda manual, robô ou solda por onda. Podemos ter a estratégia de componente SMD no bottom, PTH no top, aí nós estamos imaginando que seja um processo de solda onda, né, um processo só, ou solda seletiva, que nem eu havia mencionado, e havendo muito componente, né, aí não tem como, é componente SMD no top e no bottom e mais componente PTH, né, são essas as possibilidades quando a gente fala em dupla face, tá bom? E aí cada empresa vai ter um processo de solda dela, que ela tem um ganho, na verdade é uma limitação da indústria aí, né? De novo, preferencialmente nós estamos trabalhando com esse processo aqui, ó, componente SMD no top, componente PTH no top com solda onda e aí os SMD solda por refusão. Nós vamos dar uma recapitulada nesses tópicos depois, tá, pessoal? Se a gente tiver o componente Teflon ou cerâmica, geralmente é face simples, né, mas não necessariamente, você pode ter uma trilha do outro lado também. E aí é componente SMD que se usa, processo de refusão, como tem nas imagens aqui, ok? Não é? Com a alumínio ou cerâmico, né,
você também vai ter componente SMD, basicamente SMD, processo de refusão, e vocês podem ver que pela imagem é possível sim uma metalização dos furos, né? Não é um furo de passagem, é uma metalização na lateral, tem um furo na cerâmica aqui, olha, e com possibilidade de metalização nas paredes dos furos, né? Então provavelmente você pode ter trilhas do lado oposto também, top e bottom, e essas são as possibilidades aqui, solda, refusão, ou por robô também, solda manual, dependendo de volumes de produção aí. O polimida, se o material for flexível, você pode ter também a possibilidade de solda no top e bottom, componente SMD top e bottom, refusão, não é? É o que mais se usa aí, ou, claro, você pode soldar por robô ou solda manual, mas quando a gente fala em volume, né, a indústria usa a refusão. Do lado esquerdo temos um componente PTH, mas repare que ele está numa PCB, numa placa rígida, né? Então ele é soldado e a placa rígida, com processo de solda manual, ou robô, ou a onda até, e a placa rígida ela está presa aqui na flexível. Aqui provavelmente é robô que solda, tá, pessoal? Ou solda manual, que é um único componente, né? Então vai ser soldado à parte. E o restante é refusão, solda por refusão aqui. Próxima placa e última é a base, é a Metal Core, né? Então na Metal Core você tem aqui provavelmente ela é uma face simples, né? Ela tem componentes de um único lado, a menos que você tenha uma Metal Core com LED dos dois lados. Você pode ter a mesma estrutura do lado de cima, aqui você pode ter para o lado de baixo, né? Mas aí, lembrando que o núcleo, o metal core, o centro, né, é uma placa de alumínio, aonde o interessante são as propriedades de dissipação térmica dela, né? Então nós temos aqui uma base de alumínio, um isolante que é o próprio material da placa da PCB, um FR4 fino aí de meio milímetro, não é 1.6, né, é meio milímetro, daí para menos até, e sendo face simples, né? Ela tem o cobre de um lado só, então você faz todo o layout de um lado só, ela é colada nessa base de alumínio e serve como dissipação. E o processo aí é como vimos aqui, posicionamento de um lado só, reflow, certo? Nós vamos ver mais detalhes depois sobre essas estratégias de place, reflow, um pouco mais detalhado mais à frente. Tá? Aqui é só para exemplificar para vocês. Eu tendo aqui geralmente uma FR4, vamos dar uma recapitulada, você tem todas essas estratégias de place. Cabe a você escolher a melhor estratégia que combine melhor com o processo de quem vai estar montando para você, não é? Então, por exemplo, se a empresa que está montando para você não consegue fazer refusão, porque não tem a tecnologia refusão, ela só tem a onda, solda onda, você vai ter que usar a quarta imagem aqui, olha, você vai ter que usar um posicionamento de componente PTH conforme a figura 4. Tá? Porque aí o SMD e o PTH estão juntos no mesmo processo de solda onda. Agora, geralmente não, né? Geralmente tem o processo de refusão, um processo de solda onda. Então, se for esse caso, recomendo fortemente que você use essa estratégia aqui, ó, os componentes SMDs no top, é um processo de refusão, e os componentes PTH no top também, porém, os terminais é solda onda, ou solda manual, ou solda por robô, né? Então essas são as estratégias possíveis aí para se fazer ou começar o place, não é? Ok? Depois nós vamos ver outros métodos, o que está envolvido em cada processo desse aí. Por hora é só. Obrigado, pessoal.